Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a este podcast que integra o evento de formação docente em tempos de pandemia, entrelaçando vivências, escola-universidade. Hoje vamos analisar e discutir sobre a plataforma do Centro de Mídias de São Paulo, no grupo de estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Departamento de Geografia da USP, coordenado pela professora Paula Gilias. Este estudo foi construído coletivamente pelos bolsistas pibidianos da Escola Estadual José Chediek, localizada no bairro do São Lucas, na zona leste de São Paulo, com supervisão do professor Pablo Queroma. Aqui quem fala é a Érica, e junto comigo trago para compartilhar um pouco dessa experiência o Felipe, o Heitor, a Caroline e o Matheus, além do próprio professor supervisor, o Pablo. Olá, eu sou o professor Pablo e vou falar um pouco para vocês sobre o que é o Centro de Mídias. Com o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020, o Brasil teve que buscar algumas estratégias para poder manter as escolas funcionando de modo remoto. Afinal, as escolas tiveram que ser fechadas para manter o distanciamento social. Então, nesse contexto, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo criou alguns meios para que as aulas continuassem chegando aos estudantes, mesmo com as escolas fechadas. O instrumento que apresentaremos aqui é o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Trata-se, então, de um aplicativo para aulas online que transmite as aulas para mais de 3,5 milhões de estudantes da rede estadual de São Paulo, e que também pode ser acessado via aparelhos, celulares ou página da web por computadores. O Centro de Mídias de São Paulo é um aplicativo que permite não apenas o acesso dos estudantes às aulas e às atividades, como também possui link com a plataforma Google Sala de Aula, possibilitando assim uma interconexão dos espaços virtuais dentro do aplicativo, dando aos estudantes acesso às atividades que os professores enviam semanalmente. Apresentaremos então a seguir uma análise das aulas disponíveis no Centro de Mídias de São Paulo com o tema paisagem. Olá, eu sou Matheus e para darmos sequência a esta análise, é importante relembrar Paulo Freire no que tange a forma como é feita a prática educativa. Ou seja, a partir de uma metodologia que envolva a observação e conecte o estudante com o meio e o cotidiano no qual ele está inserido. De início, reconhecemos que isso não ocorre nesse caso. Nas aulas ministradas pelo Centro de Mídia, vemos os professores apresentando imagens e mostrando alguns elementos constitutivos delas. Mas essas imagens são de quais lugares? Qual a conexão que o aluno vai ter com elas? Será que o aluno vai conseguir projetar essa ideia no seu mundo? Essas questões nos revelam uma fortíssima generalização dos conceitos, tendo em vista que as aulas são para todo o estado de São Paulo. Em uma sala de aula, o professor poderia analisar a vista da janela, do bairro, de algum lugar da escola. Enfim, tornaria aquilo que o aluno vê todos os dias em aprendizado. Em conteúdo, geraria então a apropriação real da geografia em que o aluno está contido, o que torna esse saber muito mais tangível e, a partir disso, o saber se torna mais maleável. Em relação a isso, vemos que utiliza-se prioritariamente exemplos da capital paulista, o que gera perda da subjetividade, que pode e vai dificultar a aprendizagem do conteúdo para alguns alunos que não tiveram nenhum ou pouco contato com o centro de São Paulo. Mas, infelizmente, trata-se de um problema intrínseco desse modelo de ensino. Afinal, não teria como abordar todos os municípios de São Paulo em cada uma dessas aulas de 30 minutos que são transmitidas para o estado inteiro. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Heitor. Bom, um segundo ponto de extrema perda em relação a esse modelo se trata da baixa participação dos alunos. Ao longo das aulas, até existe alguns momentos em que os alunos são instigados a participarem. Contudo, muitas vezes essa participação se limita a enviar mensagem no chat, sendo selecionado apenas comentários prioritários, sendo que em alguns casos, esses comentários são de outros professores da rede. Assim, pode-se notar uma grande perda desse modelo educacional em relação à sala de aula. O aluno perde a sua atuação, sendo reduzido a apenas números presentes na contagem de visualização do site. É relevante se pontuar, partindo de uma ótica de análise crítica da geografia, a precariedade no desenvolvimento efetivo do ensino, quando o mesmo conteúdo é disseminado por toda uma região geográfica muito grande, como é o caso. Professores elaboram um determinado conteúdo na capital paulista e ele é apresentado para todo o estado de São Paulo. E por que isso é problemático? Bom, é bem simples. Para que haja uma reflexão geográfica, é necessário que os alunos consigam associar o uso do espaço ao seu espaço, ao local em que habita. É importante saber que o ensino deve considerar o que os alunos já sabem e no formato colocado. Não leve em consideração o ensino dialógico e o conhecimento prévio dos alunos. O problema não está em conhecer outros lugares e paisagens,
mas vinculado e restrito apenas à imagem da capital paulista. Esse aluno pertence a um lugar. Isso demonstra uma das grandes limitações do centro de mídias, e de modo geral, é a limitação que qualquer ensino à distância tem. Não é possível ensinar sem fazer paralelos com a realidade do aluno e com os conhecimentos prévios que eles trazem. Na geografia, isso é ainda mais gritante. Todo ser humano habita um lugar. Todo ser humano pertence a um espaço. E sem utilizar deste espaço na reflexão, não há geografia. Oi, gente, é a Erika mais uma vez. Outro grande problema do centro de mídias é a aparente insuficiência no planejamento das aulas. Nós observamos diversas vezes uma abordagem que poderia ter sido melhor elaborada dos conteúdos e dos conceitos. Algumas das aulas apresentaram inclusive temas e assuntos que não são necessariamente adequados para a faixa etária de acordo com o currículo paulista, dando a entender que às vezes era passado para o 6º ano uma aula que deveria ter sido destinada a outros anos do ensino fundamental, pois algumas das aulas contavam com apresentações de tópicos que não dialogavam com os estudos anteriores de forma lógica, nem com os requisitos necessários para a compreensão de um ou outro assunto a ser estudado, o que revela a falta de organização e planejamento não só pensando na logística do centro de mídias, mas também na execução das aulas e seleção dos conteúdos. Se considerarmos a aprendizagem dos estudantes de forma longitudinal e continuada. Oi, eu sou a Carolyn e eu tô aqui para lembrar que o CMSP ele é uma plataforma criada em caráter emergencial, para substituir as aulas presenciais que precisaram ser interrompidas devido ao Covid-19. Apesar da plataforma ter sim esse caráter de suporte aos alunos neste momento pandêmico, toda crítica ao sistema do CMSP é válida. Devemos sim ter um olhar crítico sobre a forma de condução, de planejamento e de qualidade da plataforma. Nós do PIBID fizemos a análise das aulas de geografia dos 6º anos e observamos uma série de problemas, como a baixa taxa de adesão à plataforma. Cerca de 50% dos alunos, segundo o TSE de São Paulo, nunca acessaram a plataforma, já que eles não possuem acesso a computadores, celulares e internet de qualidade. Outro ponto é a abordagem dos temas. É muitas vezes superficial, pois cada aula tem em torno de 25 minutos de duração. E este modelo usado hoje impede a identificação do aluno com o conteúdo abordado, seja pela falta de tempo, seja pela falta de espaço de interação. Ou ainda, o conteúdo apresentado em aula. Os exemplos citados se referem a maioria das vezes às paisagens do centro novo da cidade de São Paulo. Isso exclui a majoritária realidade dos alunos periféricos e de outras cidades do estado. E seguir assim, caminhamos em direção divergente ao propósito real da plataforma, que é servir de boia salva-vidas em meio a esse tsunami. Olá, eu sou o Felipe e gostaria de destacar a obrigatoriedade exigida pelo governo paulista em relação ao uso do centro de mídias nas aulas que ocorrerem durante o período emergencial. Isso significa uma ameaça à autonomia do professor com a sua turma e demonstra o interesse do Estado em fomentar um método de ensino que é distante de forma física e pedagógica e que ignora as particularidades de cada aluno e de cada turma. Além disso, revela também uma maneira redundante de representar a geografia, uma ciência cujo seu ensino busca despertar a compreensão do aluno em relação ao seu espaço. Logo, com a implementação do centro de mídias, a compreensão do aluno sobre seu território fica limitada e, consequentemente, complica a promoção de denúncias pelos estudantes no futuro sobre problemas que marcam seu território. Além disso, o centro de mídias limita também a conexão entre participantes do PIBID com o ambiente escolar, ou seja, faz com que a conexão entre universidade e escola, que é tão necessária para a formação de novos docentes, bem como para estimular o interesse dos estudantes em ocupar o ambiente universitário, fique muito prejudicada. Escancara, assim, a faceta verdadeira de um projeto político que visa sucatear a educação pública e manter a perpetuação da desigualdade socioeconômica. Para além disso, o ensino da geografia através dessa plataforma não corrobora com a libertação do sujeito a partir da educação. E como dito por Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Bom, encerramos aqui o nosso podcast. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado. Queremos que pelo menos não se encerre aqui e que apenas comecem as refutações sobre métodos de ensino como este, o Centro de Mídias. Agradecemos de forma imensa a sua audiência. Tchau, tchau!